Bom dia, você que nos acompanha nessa manhã pelas redes sociais do Rio Mafra Mix. Nós estamos agora pela manhã em uma reunião com os representantes da saúde em Rio Negro. Temos aqui a doutora Simone Gondro, secretária da saúde do município, o Marlon Sérgio Witt, administrador do Hospital Bom Jesus, a enfermeira Ana Paula Kiel, que é coordenadora da epidemiologia na cidade, Vanderleia Valeski, que é enfermeira também do Hospital Bom Jesus, e o Márcio Trio. Eles vão falar um pouquinho para nós a respeito das medidas que vêm sendo tomadas pela saúde no município em relação à prevenção contra o novo coronavírus. Secretária, vocês elaboraram um plano de trabalho baseado aí no decreto-lei do governador Carlos Ratinho, e o que vocês pretendem fazer a partir de agora como ação preventiva ao coronavírus? Sim, bom dia, Juscelia. Bom dia, internautas do Rio Mafra Mix. Então, como todas as pessoas sabem, nós estamos passando por um momento muito crítico, né, no mundo em relação à pandemia do vírus coronavírus, o Covid-19, e Rio Negro não poderia ficar alheio a essa situação, e nós estamos em plena atividade, tá, para contenção e prevenção desde sexta-feira, quando nós já reunimos as nossas equipes técnicas, né, e já traçamos metas, né, para nos anteciparmos em relação a essa situação. Na segunda-feira, nosso governador, Carlos Ratinho publicou o decreto 4.230, que fala sobre esse enfrentamento da emergência em relação ao Covid-19, e junto com isso, né, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, o Prefeito, imediatamente já também organizou junto com a equipe técnica e também já publicou o Decreto 021/2020, onde dispõe desse enfrentamento emergencial dentro do município de Rio Negro, né? Então, juntamos novamente a nossa equipe. Na segunda-feira nós já estávamos com a nossa sala de situação montada, onde nós trouxemos para dentro dessa sala de situação várias forças e atividade, não só da saúde, mas, né, de forças da comunidade, né, para que pudéssemos traçar essa meta de trabalho que nós vamos realizar aí ao longo do tempo, porque nós não temos datas definidas para acabar essa situação que assola aí o nosso estado, o nosso país. Então, na segunda-feira nós já criamos um protocolo de ações da saúde, né, junto, inclusive, com o próprio HPJ, que está aqui presente, estão aqui presentes os representantes, e também nós levamos essas informações para dentro das nossas unidades de saúde, para a nossa equipe de saúde. Já na terça-feira, né, nós trabalhamos em cima desse decreto, criamos algumas alternativas, e ontem nós fechamos o nosso plano estratégico de atendimento para as pessoas que podem estar contaminadas, para as pessoas que têm os sintomas da contaminação, e a partir de amanhã, quinta-feira, nós temos um local único e exclusivo para atender esses pacientes que, porventura, apresentarem algum quadro que leve à caracterização de contaminação pelo Covid-19. Então, a partir de amanhã, a Unidade de Saúde Vereador Irajá Martins, ela suspende as atividades de atendimento à população, de atendimento clínico de UBS, tá? Unidade Básica de Saúde, e passa a ser o nosso polo de atendimento para esses pacientes, tá? Nós teremos um horário de atendimento estendido das 8 horas da manhã até as 21 horas, tá? Todos os dias da semana, com horário diferenciado somente no sábado e no domingo, né? Teremos 2 equipes de trabalho coordenadas pela nossa coordenadora da atenção epidemiológica e atenção primária, Ana Paula Kiel Alves, e o Márcio Trierweiler, que é o nosso coordenador da vigilância sanitária, trabalhando em conjunto. Então, essa equipe que foi montada, ela será única e exclusivamente para atendimento de pacientes com suspeita de contaminação, tá? Por que é que nós tivemos que montar esse polo? Isso está dentro do decreto, inclusive, que nós precisamos criar essa sala de situação, não colocando esses pacientes dentro do pronto atendimento. O pronto atendimento é para os casos que já, após o questionário, após a avaliação médica, após a triagem, ele pode ser, sim,
um possível, né, paciente infectado ou um transmissor da doença e ele precisa estar em área isolada. O HBJ vai, inclusive, depois repassar para vocês quais as medidas que eles estão tomando em relação a isso. Por que não ir para o pronto atendimento? O pronto atendimento, muita aglomeração de pessoas, o pronto atendimento é para as ações de rede de urgência e emergência, pacientes graves, traumas, e muitas vezes, quando chega um paciente com qualquer tipo de necessidade de urgência e emergência, e esse paciente que está lá esperando para ser avaliado por uma outra situação clínica, ele vai ter que esperar esse atendimento. Então, a aglomeração, o tempo de espera, a falta de materiais, de máscaras, que muitas vezes as pessoas acabam, né, não usando, ou não querendo usar, ou não tem a disponibilidade naquele momento, pode causar, sim, se esse paciente tiver infectado, a transmissão para outros pacientes. Então, nós vamos atender dentro dessa unidade de saúde, porque toda a equipe estará devidamente paramentada e qualificada para atendimento da população e atendimento com segurança. Né? Então, nós vamos divulgar isso amplamente também dentro das nossas redes sociais, nós vamos criar um canal de comunicação para a população, para qualquer necessidade de informação, no caso de pacientes, de pessoas que a população conheça, que viajaram para outros países ou para outros municípios ou estados que o vírus já está, né, já tem a contaminação, então sabe dessa situação, precisa relatar, inclusive para que nós possamos monitorar essa pessoa. Então, esse canal de comunicação será criado e divulgado ainda hoje para a população. Relato também que alguns pacientes, né, toda aquela população dentro daquela área de abrangência da vila ali da UBS Irajá Martins, em frente ao quartel da Vila Militar, que estavam com um agendamento, né? As consultas agendadas, elas foram suspensas momentaneamente e somente tendo a porta de entrada os pacientes que necessitam de uma emergência. Né? Então, assim, essa consciência é importante a população nesse momento ter. Por quê? Porque utilizar a unidade de saúde e ir constantemente na unidade de saúde significa que ela está muito mais propícia ao contágio, se porventura esse vírus estiver nesse ambiente, do que ela em casa, como é a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde. Né? Paciente que era atendido ali, que precisa do atendimento, vai ter os seus polos de atendimento e nós vamos informar, inclusive, a população também, né? Nós, através dos nossos agentes comunitários, através da nossa equipe, esses agendamentos, nós vamos ligar para o paciente e vamos repassar para ele a data da consulta dele ou aonde ele será atendido no caso de emergência. Né? Relatando mais uma vez que a rede de urgência e emergência do pronto atendimento é para os casos de urgência e emergência. Né? Então, procure a atenção primária, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Tá? Ninguém ficará sem atendimento. Falando também da questão dos pacientes idosos e crônicos. Nesse momento, o paciente idoso e paciente crônico de consultas, né, de rotina, evite procurar essas unidades de saúde. Precisa do medicamento? Entre em contato com a unidade de saúde que nós vamos refazer a receita. Nós temos os prontuários, anotações fiéis ali do que é utilizado por esses pacientes e nós vamos colocar uma equipe trabalhando em cima disso para que o paciente não fique sem o seu medicamento. Então, evitar os ambientes, né, com aglomeração de pessoas, também para idosos e pacientes crônicos. Odontologia. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, baixou uma normativa e isso se estendeu aos municípios e aos profissionais. As consultas, né, agendadas também estão suspensas. Os profissionais estarão dentro das unidades de saúde para os atendimentos de emergência. Né? Então, ficar atento a essa situação também amplamente será divulgado para que a pessoa não chegue na unidade, perca o seu dia de trabalho e acabe se deslocando e não tenha o atendimento. Né? Então, todas essas medidas, elas parecem medidas drásticas, Juscelia. Parecem situações assim, de exagero muitas vezes. Né? Algumas pessoas até podem pensar nisso, mas não. Essa situação hoje que nós estamos enfrentando, ela é muito grave, entende? Rio Negro, relato à população, nós não temos nenhum caso confirmado, nós não temos contaminação pelo Covid-19, mas nós temos 3 casos suspeitos em análise. Estamos aguardando o retorno do LACEN para saber o quadro do boletim,
né, diário, né, e para que a população saiba do que está acontecendo e as precauções que elas precisam nesse momento tão grave. Viagens para fora, evitem, né? Tem necessidade de viajar, precisa sair, tem que tomar todos os cuidados necessários, né? Cabe a cada um esse momento aí do trabalho em conjunto, né, para que nós possamos evitar que isso chegue até o nosso município. Em relação às escolas, falo porque isso afeta, né, diretamente a área da saúde. A partir de sexta-feira, as aulas estão suspensas, as crianças precisam ficar em casa, né? Não podem ficar na rua, não podem ficar aglomeradas, né, brincando em ruas e tudo. Precisa ficar no isolamento em casa. Por quê? Porque dentro da casa, normalmente tem o avô, tem a avó, tem o paciente crônico, e no contato com a comunidade em geral, se alguém veio de fora, né, viajou, trouxe, né, consigo o vírus, vai passar para a criança, vai passar para o paciente crônico, e isso vai virar também uma situação grave de saúde dentro do município. Então, assim, hoje o que nós precisamos passar para a população? Essa tranquilidade que nós não temos pacientes contaminados, somente casos suspeitos e sendo analisados pelo LACEN, a tranquilidade que, através do decreto do governo do estado do Paraná, do decreto municipal, né, e também de toda a logística e toda a organização que foi criada dentro do sistema de saúde, nós estamos, sim, adequados e estamos prontos para o enfrentamento em relação a essa pandemia do coronavírus. Tá? Precisamos alertar a população que os cuidados simples e básicos que todo mundo tem recebido, inclusive, né, através de posts de WhatsApp, e a televisão divulga toda hora, os cuidados básicos de lavar a mão, cuidar quando espirrar, de tossir, de objetos pessoais, de compartilhar esses objetos de ambientes fechados. Isso, sim, é uma medida simples, mas é uma medida protetiva que precisa ser utilizada, que nós não podemos negligenciar. Né? Cuidado, chegou em casa, lava a mão antes de entrar. Profissionais de saúde que utilizam, né, a roupa dentro, as roupas, os EPIs dentro das unidades de saúde, tem que sair da unidade de saúde sem esse EPI, não levar isso para casa. Não consegue fazer, tem que ter um local apropriado para tirar essas roupas e não levar isso para dentro de casa. Né? Então, assim, cuidados simples, mas cuidados que farão grande diferença. Mais uma vez, relato que todas as informações necessárias à população receberá nas nossas páginas sociais. Nós vamos divulgar, inclusive, através de posts de WhatsApp que nós já estamos em término, né? Números com telefone de contato, caso haja necessidade de informação a ser repassada para a equipe de saúde, para a equipe epidemiológica e, né, os nossos serviços que estão aí à disposição da população e que também estão prontos para receber no caso de necessidade. Ok, muito obrigada, secretária. A gente vai conversar também com a equipe que representa o Hospital Bom Jesus, a Vandréia, o doutor Rodrigo, que vão falar um pouquinho para a gente quais são, então, as estratégias que vêm sendo adotadas pelo hospital. A gente tem bastante internautas questionando a questão de estrutura hospitalar do município em caso de ter que vir atender. Né? Inclusive, eu vou aproveitar o momento da live para explicar para as pessoas que não estão conseguindo ouvir o áudio a contento, o que a gente já explicou em outras lives. O Facebook está fazendo algumas atualizações na plataforma e alguns aparelhos não recebem tão bem o áudio quanto nós gostaríamos. Por isso, se alguém quiser assistir depois, pode entrar através das nossas redes sociais lá no YouTube, que aí a gente faz uma compensação dessa questão do volume e a pessoa pode assistir a live toda lá. Tá? Vandréia, então, se você puder explicar para a gente, você, doutor Rodrigo, o que vocês têm feito em relação ao hospital, ao plano de atendimento do hospital para possíveis pacientes que venham procurar a rede municipal de saúde. Bom dia, Juscelia. Bom dia, internautas do Rio Mafra Mix. Então, hoje eu posso dizer que o Hospital Bom Jesus ele está apto a receber, né, casos suspeitos e casos de isolamento frente ao Covid-19. As nossas equipes estão recebendo treinamentos muito intensos frente a todos os cuidados que eles têm que ter ao manuseio com esse paciente, a assistência com esse paciente.
tanto assistência direta e indireta, desde a recepção, higienização, equipes de enfermagem, os médicos. Hoje, então, o que a gente orienta a população? Casos de sintomas gripais, que procurem, então, a unidade vereador Irajá Martins, né? E os casos graves, que o paciente nos procure ali no pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. Por quê? A gente chama esse vírus de... É um vírus muito sem vergonha, que ele adora se proliferar onde existem aglomerações. Então, o que a gente vivenciou nesses últimos dias no pronto-socorro era muita aglomeração de pacientes com sintomas gripais. Desde semana passada, então, a gente já está oferecendo máscara a todos esses pacientes que têm sintomas gripais. Eles passam por atendimento. Se houver uma necessidade de internação, a gente vai estar internando esse paciente em isolamento. Comunicamos, então, a vigilância epidemiológica, a enfermeira Ana. Fazemos uma notificação. E a enfermeira Ana sobe até o Hospital Bom Jesus para fazer a coleta desse paciente e, após observação, esse paciente vai de isolamento a domicílio. Hoje, então, o Hospital Bom Jesus, a gente disponibilizou 5 quartos para isolamento. Isolaremos pacientes considerados graves, né, que existem necessidade de usar oxigênio, estão com dificuldade respiratória muito acentuada. Pacientes que necessitarem de uma intervenção maior, como intubação orotraqueal, serão transferidos via central de leitos para UTIs em Curitiba, mas os casos leves ficarão ali conosco em isolamento. Eu reforço que toda a equipe do Hospital Bom Jesus, a equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagens e equipes diretas e indiretas que vão prestar assistência a esse paciente estão tendo treinamentos específicos, né? Para não também transmissão para outros pacientes, né? Ok, obrigada, Vandréia. Aproveitando, né, o ensejo, o gancho do que você disse, doutor Rodrigo, explica para nós um pouquinho como os profissionais da área da saúde estão se preparando para o atendimento aos pacientes e também para não sofrer contaminação, né? Bom dia. Inicialmente, eu quero explicar a minha utilização da máscara porque nós que estamos na linha de frente, somos potencialmente vetores, ou seja, transmissores de toda e qualquer tipo de doença que é transmitida por via aérea, em especial agora o Covid-19. Então, como eu venho atendendo pacientes com sintomas gripais, pacientes com tosse, paciente com nariz escorrendo, ou seja, pacientes que eventualmente poderiam ser considerados como casos suspeitos, eu, por conta própria, venho utilizando diariamente, 24 horas por dia, a máscara, né? Claro, em casa, depois da minha higiene, eu tiro a máscara. Mas, enquanto circulante, eu tenho utilizado a máscara justamente para que eu não venha a transmitir para outras pessoas, né? Eu não tenho nenhum sintoma gripal, mas como a gente inspira e expira, esse ar pode eventualmente ter esse vírus e transmitir. Então, é uma medida preventiva que todos os profissionais da área da saúde que têm contato direto com os pacientes têm feito. Então, nós temos utilizado a máscara. A máscara ela pode ser a máscara cirúrgica, aquela máscara branquinha normal, mas essa máscara ela precisa ser trocada a cada 2 horas, em virtude da saturação da umidade do ar respirado. E essa máscara aqui, que é a PFF2, ela tem uma durabilidade muito maior, podendo ser utilizada por vários dias sem problema, sem risco de essa máscara vir a não fazer efeito. Então, todos nós, profissionais da área da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, recepção, né? A recepção das unidades de saúde, a recepção do hospital, ela também entra em contato. Então, todos estão sendo orientados a utilizar, quando contato direto com o paciente, máscaras, né? Fundamental a questão da lavagem de mãos, né? Como a enfermeira Ana comentou e pode voltar a comentar, a lavagem de mãos ela chega a ser mais eficaz do que o uso do álcool gel. Então, o álcool gel não tem mais para vender, não tem problema, lava a mão, só que tem que lavar a mão constantemente. Então, eu tenho esse hábito, todos os profissionais têm tido o hábito, lava a mão antes de atender o paciente, depois de atender o paciente, na entrada, na saída desse paciente, quando vai manipular algum objeto potencialmente contaminado. Então, essa rotina vai evitar em muito a transmissão do vírus se ele chegar até nós, né? Volto a dizer, em termos de Rio Negro, esse vírus ainda não é circulante, né? Os casos que nós temos, nós não temos nenhum caso confirmado aqui, tem 3 casos suspeitos, casos que vieram
por contaminação de fora a princípio. São casos leves, por isso eles estão em isolamento domiciliar, certo? Mas nós estamos preparados para esse enfrentamento. Uma coisa importante com relação à população, né, ao atendimento da população, que a doutora Simone já falou, a Vandréia já falou, a questão assim, estou com sintoma gripal. Nem tudo que é sintoma gripal hoje é Covid-19, é coronavírus, nem tudo. Tá? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a unidade de saúde Irajá Martins ou a unidade da Vila Militar, né, para um primeiro atendimento. Lá esse paciente será triado, esse paciente será orientado, esse paciente vai responder um questionário em que nós vamos diferenciar ele como um caso não suspeito ou um caso suspeito leve, um caso suspeito moderado, um caso suspeito grave. Os casos leves e moderados, tratamento domiciliar com acompanhamento domiciliar, e apenas os casos graves serão encaminhados ao hospital. Então, os casos graves, como a Vandréia colocou, o paciente com dificuldade respiratória, o paciente com insuficiência respiratória, o paciente que precisa de um suporte mais intenso, né? Um suporte avançado, sim. E os pacientes que eventualmente evoluírem para insuficiência respiratória, esses serão encaminhados para um hospital de grande porte, onde eles serão colocados em isolamento com ventilação mecânica. Ok, obrigada, doutor Rodrigo. Então, a gente pode considerar que o hospital tem, sim, estrutura adequada aqui para atender, para dar esse atendimento ao paciente que venha a começar a desenvolver um quadro um pouco mais grave, está tudo ok. Bom dia, Jocélia. Bom dia aos internautas do Rio Mafra Mix. Sim, com certeza. O hospital hoje tem plenas condições, até por isso está junto com a Secretaria de Saúde do município estabelecendo esse fluxo de atendimento, né, onde a gente busca principalmente a segurança da população no sentido de prevenção. Como a gente tem ouvido aqui, nós não temos nenhum caso confirmado. Então, a máxima do momento é melhor prevenir do que remediar, né? Então, nós temos que utilizar todo esse fluxo que está sendo direcionado para ser os atendimentos nessa unidade do Irajá Martins, onde somente os casos mais graves serão atendidos no Hospital Bom Jesus, por conta do que é essa diferenciação. É porque esse vírus ele é muito contagioso. Então, o que nós precisamos entender é que, de fato, as pessoas que possam ter uma confirmação do Covid-19, eles têm uma alta taxa de contaminação. Então, nós não podemos fazer com que a população do hospital, os pacientes que estão lá internados por outras doenças, elas sejam atingidas também por esse vírus. Então, o que diferencia o atendimento hoje de ser o primeiro estágio, ser domiciliar, e somente os casos graves ser hospitalar, é justamente por essa questão do contágio. E o hospital hoje, ele tem, são cinco quartos a princípio, que estarão sendo disponibilizados para fazer o isolamento, para fazer esse primeiro atendimento, para fazer toda essa estabilização do paciente, porque na maioria dos casos, o internamento ele já consegue sanar esse problema que as pessoas vão ter, né? São poucos os casos que a gente vai acabar transferindo para uma necessidade de UTI ou coisa parecida. Mas o importante é frisar a população de que os cuidados básicos são os melhores cuidados, embora seja um impacto bastante grande na nossa vida cotidiana, o melhor a fazer é justamente esses cuidados básicos, né? Então, não confundir essa questão, por exemplo, das pessoas que não terão aulas com férias. Eu acho que esse é uma conscientização que a população precisa ter. O fato de que a gente está pedindo para que fiquem em casa é para que realmente se isolem, para evitar o contato, né? Para evitar o contágio. E outra coisa que eu acho que é muito importante, hoje a gente está vivendo assim num ambiente bastante de internet, de mídias sociais, que a população sempre busque as informações oficiais através dos canais oficiais, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam utilizando esses meios para veicular fake news
E isso é uma coisa assim que prejudica muito o trabalho que a gente vem fazendo. Então, a importância da população procurar os meios oficiais para se informar, né? Como a doutora Simone comentou, será disponibilizado um canal onde serão veiculados essas informações oficiais, será feito um boletim diário relatando as questões, né? E assim, dá uma segurança para a população no sentido de que o trabalho que está sendo desenvolvido é um trabalho para que a gente possa prevenir esses casos e onde a gente tem toda a segurança de dizer que a população rionegrense ela vai ser bem assistida, ela vai ser bem trabalhada no sentido de que tanto o monitoramento domiciliar como o atendimento hospitalar vai se dar da melhor maneira possível dentro das recomendações do Ministério da Saúde. Ok, muito obrigada. A gente vai aproveitar também essa live para questionar o Márcio da Vigilância Sanitária. Nós temos aí recebido nos últimos dias o encaminhamento das entidades protetoras de animais, que mesmo, né, a gente sabe que o coronavírus é uma doença que atinge os humanos, mas a gente já vem sofrendo aí com algumas fake news, né, também a respeito da transmissão por animais. Márcio, você pode explicar um pouquinho para a gente, o pet, o animal de casa, ele é um transmissor de doença? Especificamente esse SARS-CoV-2 aí, que é o vírus do coronavírus, não existe nenhuma possibilidade. Não existem evidências, né, que ele transmita o vírus para o ser humano ou ao contrário. O vírus ele tem uma característica, ele adquire uma certa especificidade, né? Então os animais, ele é característico do ser humano. O ser humano passa para o ser humano. E o animal não tem nenhuma evidência que isso esteja acontecendo. Então pode acontecer de abandono de pet ou então uma discriminação por causa disso. Mas a gente pede, como ninguém é doutor nisso aí, né? A gente pede que as pessoas tenham o contato, assim como com as demais pessoas, né? Com o seu pet, não ter essa proximidade. E para ver, ninguém sabe então onde isso vai chegar. Mas a princípio não existe nenhuma evidência. Ok, obrigada, Márcio. Ana, para a gente encerrar, então. Procurar a sala de situação e não sair de casa são as duas principais recomendações aí para as pessoas que estão na dúvida do que fazer e já aproveitando todos esses decretos que recomendam que as pessoas fiquem em casa, você pode explicar um pouquinho, mais uma vez para nós, então, essa questão da sala de situação, que seria a busca, né, de quem sente aí os primeiros sintomas gripais, e a questão de ficar em casa, né, como todo mundo já disse aqui, não vamos aproveitar para tirar férias, né? Bom dia, Juscelia. Bom dia aos internautas. Então, na verdade, tudo que foi dito aqui, se tratado com seriedade e a gente poder contar com a colaboração da população, nós vamos passar por esse período muito bem. O que a população, eu tenho falado isso a semana toda e acho sempre importante reforçar. Esse momento é um momento de tranquilidade. Todas as precauções estão sendo tomadas para que isso não se alastre no nosso município, para que a gente mantenha os nossos crônicos, os nossos idosos, as nossas crianças bem, saudáveis, que a gente mantenha a doença em níveis controlados. Reforçando que dentro do município de Rio Negro nós não temos caso confirmado, estamos com 3 suspeitos monitorando. Quando a secretária pediu que a gente montasse essa sala de atendimento específico para o Covid-19, nós prontamente atendemos o pedido e a sala de situação é formada por mais ou menos 29 pessoas que estão à frente, né, das atividades importantes do nosso município e dentro dessa sala de situação nós criamos o nosso protocolo municipal de enfrentamento ao Covid-19, nós tivemos a ajuda do Hospital Bom Jesus, nós tivemos do nosso diretor clínico do hospital, Dr. Rodrigo, que revisou todo o processo clínico para nós, em parceria com a Vigilância em Saúde do município. Então, várias pessoas trabalharam desde o final de semana passado para que a gente estivesse pronto nesse momento. Acredito que é muito importante a população, a gente estava acompanhando alguns questionamentos ali dos que estão acompanhando a live. Primeiro, sim, o Hospital Bom Jesus está preparado, gente, posso falar isso
com tranquilidade. Eles têm os isolamentos, nós estamos trabalhando com uma parceria muito tênue, nós estamos em conversação o tempo inteiro com a Regional de Saúde, estamos a par da situação de Mafra, assim como Mafra fica sabendo da nossa. Nós temos parcerias de trabalho e usamos muito bem essa nossa ferramenta. Nós temos dentro do município, ele tinha um questionamento dos bebedouros. Sim, os bebedouros foram interditados e mesmo com a placa de interditado, algumas pessoas insistiam em utilizar. Por isso, em algumas unidades foi colocado um saco preto em cima para realmente evitar. Não é por outro motivo, é porque tinha gente que mesmo com a plaquinha escrita interditado, insistia em encher os copinhos ali. Por que os bebedouros foram interditados? Crianças, pessoas mais de idade, que acabam não levando e não querendo utilizar o copo, colocam a boca no bico do bebedor. E isso é uma transmissão direta. E nesse momento isso é uma precaução. Então, os bebedouros das unidades de saúde, assim como da secretaria, das partes administrativas da prefeitura, foram interditados. O que nós estamos fazendo agora é já conseguindo os bebedouros normais para as unidades, com suporte de água, filtro de água, para que não falte água para a população. Mas como tudo isso está acontecendo muito rápido, nós também precisamos contar com a colaboração e o entendimento da população nesse momento. Nós temos equipamento de segurança para todas as unidades, para todos os servidores, máscara para quem estiver com sinais e sintomas de gripe, até que a gente passe pelo Irajá Martins, para que a gente faça triagem. Vamos estar coletando dos casos que são suspeitos confirmados de toda a população. Então, eu estarei ali no Irajá coletando da população que é leve e moderada, e quando necessidade de internamento no hospital, o hospital me aciona e eu coleto dos casos graves direto no hospital. O mais importante é sinais e sintomas de gripe, põe máscara e vai procurar a unidade correta de saúde para esse atendimento, que é o Irajá Martins, na frente do lado do 15 de novembro do ginásio, em frente ao quartel. Nós estamos com a nossa equipe capacitada, a população rionegrense pode ficar tranquila, nossos profissionais levam muito a sério toda essa situação, todos nós temos familiares, pessoas idosas, crianças em nossas famílias e jamais brincaríamos com uma situação tão séria. Então, nós nos preparamos, nós reforçamos o nosso entendimento sobre o Covid-19, nós estamos muito atentos a toda essa situação. Crianças realmente permaneçam em casa, não é momento de brincar, não é férias. Pais, deixem os filhos em casa. As pessoas que não precisam procurar a unidade de saúde realmente permaneçam em seus lares. Ninguém vai ficar sem remédio, ninguém vai ficar sem receita. Quem realmente precisar da consulta, procura a sua unidade de saúde. A população do Irajá Martins vai ser avisada que é para procurar a unidade do centro médico ou as mais próximas, né, que é o Dr. Sinésio, próximo ao Caetano. E a gente vai estar deslocando os profissionais para estar ajudando nesse momento. E a gente pede realmente o entendimento da população. Ninguém queria estar passando por esse momento epidemiológico no Brasil e no mundo. Nós não gostaríamos de estar tendo que tomar tantas atitudes, mas se não tomarmos agora, enquanto a situação ainda está controlada, nós vamos chegar muito próximo a situações de outros países que aconteceu, que perderam o controle. Então, gente, lavar as mãos, álcool gel, etiqueta da tosse, do espirro. Mas lembrando, álcool gel, ele é um protetor muito eficiente para a superfície e para a mão, porém, a cada 5 passadas de álcool gel na mão, deve-se lavar uma embaixo da torneira com água e sabão, pelo menos 20 minutos de fricção. 20 segundos, desculpa, de fricção. Menos do que 20 segundos não resolve. Então, a gente pede à população que faça a sua parte. Podendo ficar em casa, fique em casa, lavem as mãos, usem o álcool gel, tenham a etiqueta da tosse e do espirro, não compartilhem objetos pessoais, não saiam em rodas de chimarrão, não é hora de bingo, não é hora de atividades coletivas. Nós, enquanto município, nós temos sim autonomia e autoridade para controlar os eventos que acontecem a nível municipal. As instituições privadas, com seus eventos, nós não temos como impedir, mas nós estamos pedindo que levem muito a sério as recomendações, tanto do Estado quanto do município, que cancelem, adiem, revisem os seus eventos com mais de 50 pessoas, como está no nosso decreto, e que esperem. Esse não é o momento de aglomeração. Somente saiam aqueles que precisam, não tem como
ficar em casa e que realmente necessitem. As gestantes também, é só para deixar um lembrete, que a enfermeira Daniele Vonsbecker, coordenadora da Saúde da Mulher, pediu que que realmente precisem, compareçam durante as tardes na Estratégia da Saúde da Família Antônio Bossi, onde ela vai estar lá dando suporte, atendendo somente as gestantes. As consultas marcadas, que elas não saiam para ir nas consultas, esperem, a equipe vai fazer buscativa das mesmas, vai atrás das gestantes, mas nesse momento fiquem em casa. Somente aquelas que realmente precisam, procure, então, a Estratégia da Saúde Antônio Bossi no período da tarde, que vai estar voltado só para elas, sem outras demandas, e as demais que estiverem precisando, que estejam graves, né, com algum problema mais sério, podem procurar o pronto atendimento, que serão devidamente encaminhadas. Então, solicitamos que a população, a partir de amanhã, das 8 da manhã, que esteja com suspeita, com estado gripal avançado, nos procure no Irajá Martins, na unidade ao lado do ginásio 15 de novembro, em frente ao quartel. Nós estaremos das 8 às 21, de segunda a sexta, e nos finais de semanas e feriados, nos próximos 30 dias, das 8 às 14 horas. Estamos para atender a população e nós vamos estar lançando no nosso site da Secretaria e nos meios de comunicações oficiais da Prefeitura o telefone de contato do Irajá Martins, que deve ser usado para os casos de dúvida, e o da Vigilância Epidemiológica, que é plantão 24 horas. Ok, obrigada, Ana. Aproveitamos também o ensejo para parabenizar toda a equipe da saúde. Nós temos testemunhado o esforço, né, que tem sido para todo mundo pensar as estratégias. E lembrando que a equipe da saúde é composta de riomafrenses, que tem famílias riomafrenses e que estão na linha de frente aí no combate à exposição ao coronavírus. Então, são as pessoas que têm as informações mais precisas para nos passar no momento, e sempre enfatizando que não é o momento, então, de desenvolver o pânico, mas todas essas ações são preventivas para que não venhamos chegar a isso. Riomafra Mix, aqui você bem informado sempre.